Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Tá bom, eu não me acho tão velho assim, mas às vezes eu penso, caramba, tinha uma época na minha vida que quando o preço do petróleo caía, as pessoas comemoravam, soltavam rojão, era alegria geral. E agora, neste começo de ano, o noticiário internacional inteiro, e boa parte do nosso noticiário também, por causa da Petrobras, mas enfim, o noticiário internacional inteiro foi dominado por uma notícia: o preço do petróleo caiu. E todo mundo acha isso uma tragédia, pelo menos os analistas, os economistas e os investidores, porque os mercados internacionais entraram em turbulência nesse começo do ano, em boa parte por causa do preço do petróleo baixo. Claro, vocês vão fazer a seguinte pergunta: o petróleo baixo é causa ou ele é consequência de algo que está acontecendo? A gente vai começar com essa pergunta, essa edição do Globo News Painel, aqui do estúdio da Globo News de São Paulo, onde estão já os nossos três convidados. Eu começo a apresentação deles por José Goldenberg, professor físico, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é o atual presidente da FAPESP. Está conosco Davi Zilberstein, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, presidente da DZ Negócios com Energia. E o nosso terceiro participante na roda é o embaixador Sérgio Amaral. Ele foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, agora ele preside a SSA Consultoria Internacional. Aproveito esse momento da apresentação do programa para mandar a você uma saudação especial, você, o ouvinte da Rádio CBN, que nos dá essa honra de acompanhar simultaneamente todos os sábados à noite. Professor Goldenberg, o petróleo baixo é causa ou é consequência? E por que está chateando tanta gente? Claro, o senhor tem um pouquinho mais de tempo de carreira do que eu. O senhor lembra da época em que a gente adorava quando caiu o preço do petróleo? Por que agora fica todo mundo infeliz? A queda do custo do petróleo é consequência, viu? Ela é consequência de profundas mudanças estruturais que ocorreram nas economias dos países industrializados e da China. O que há é que se consumia muito petróleo e está se consumindo menos, porque o número de automóveis nos Estados Unidos e na Europa saturou. E a China conseguiu completar uma coisa com a qual nós sonhamos, né? Que é fazer um programa habitacional. Acabou o programa habitacional da China. As casas estão construídas lá, de modo que se usa menos petróleo, ferro e cimento. Ou seja, o que está ocorrendo é que há um excesso de petróleo porque os grandes consumidores deixaram de aumentar esse consumo. Por que isso é considerado tão negativo, Davi? Os mercados internacionais reagem à queda do preço do petróleo quase com pânico. Olha, isso já aconteceu. Você falou da gente já ter um tempo, uma experiência, a gente já viu isso. A gente teve o primeiro choque do petróleo há 40 anos atrás. Foi o grande... Aí o trauma foi muito grande quando o petróleo passou de 2 para 11 dólares o barril, em valores daquela época. Depois você teve o segundo choque do petróleo. Você está falando de 73? De 73. Depois da guerra do Yom Kippur e 79 da Revolução Iraniana. Do Irã. Que ele foi a valores de hoje, alguma coisa próximo de 100 dólares. E quando o petróleo ia chegar a 100 dólares, se imaginava uma guerra, alguma coisa. O que aconteceu foi o seguinte: o petróleo foi subindo e as economias foram se adaptando, porque não houve choques, houve um processo de adaptação progressiva a um petróleo cada vez mais caro, muito em função da eficiência, mas que teve um lado positivo também. E aí explica também hoje o porquê da baixa. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, você foi criando alternativas ao petróleo. Ao longo do tempo, você foi tendo a consciência da questão ambiental, veio junto, isso já dos anos 90, por aí. A ideia da economia verde. Né? A ideia da economia verde, da descarbonização do consumo, ou seja, dos gases de efeito estufa, onde o petróleo, das causas, vamos dizer assim, antropogênicas, aquelas causadas pelo homem, o consumo de derivados de petróleo é maior. Então, você teve uma conjugação de fatores, que você teve um impulso das sociedades, de uma maneira geral, contra o petróleo, que está acontecendo muito forte hoje, e a viabilização de alternativas ao petróleo. Então, o que aconteceu, para resumir toda essa história? Você teve, nos últimos anos, diversas novas áreas sendo exploradas, além daquelas tradicionais do Oriente Médio, Golfo do México, Mar do Norte, que sofreu muito depois do segundo choque. O petróleo chegou a 9 dólares numa guerra parecida como hoje. E você teve, por exemplo, o shale gas americano e por aí vai. Então, você tem, só para concluir isso aí, então hoje o que tem é que você tem uma abundância de petróleo que leva a essa crise
de diversas alternativas, essas sim estão em crise. Vocês dois são especialistas em energia. O Sérgio Amaral é um diplomata profissional com larga experiência em relações internacionais. E a composição dessa mesa tem um pouco a ver como é que essas duas áreas do pensamento, do que acontece lá fora, enxergam o mesmo fenômeno que é a queda dos preços do petróleo. E minha pergunta a você, inicialmente, Sérgio, se refere a um artigo de grande influência publicado na semana que passou por Daniel Yergin. Daniel Yergin é considerado um dos escritores mais influentes a respeito do preço do petróleo e o impacto dele na política e vice-versa. E o artigo dele foi um pouquinho oposto tanto ao que o professor Goldenberg expôs, quanto ao que o Davi acabou de expor. Ele diz assim, preço do petróleo continua sendo uma função das tensões geopolíticas. Por que caiu então? Então, como você estava dizendo, eu estou aqui entre dois grandes especialistas. E eu, como diplomata, só sou especialista em generalidades, como costumam dizer. Eu concordo que o preço do petróleo, a queda muito grande, é o resultado, é a consequência de um aumento da oferta, como Davi Como ficou falando, bem claro nas duas exposições. O aumento da oferta e a redução da demanda. Não tem como o preço do petróleo não cair. Mas eu acho que o preço do petróleo também é causa. E ele é causa da agravação da situação em alguns países produtores que vai muito além daquilo que se podia esperar só da redução dos preços do petróleo. E o caso mais claro é da Venezuela. A Venezuela sofreu um impacto do preço do petróleo, mas a deterioração progressiva das condições da economia da Venezuela já preexistia a queda dos preços do petróleo. Ela agravou. A mesma coisa no Oriente Médio. Você tem alguns países produtores de petróleo que estão sofrendo um impacto que vai além do preço do petróleo por ele mesmo. O que é mais curioso é que o preço do petróleo e as questões geopolíticas sempre andaram mais ou menos junto. Todo mundo explicou boa parte da história do século XX a partir disso. Exatamente. Mas o que acontecia era mais claro. Cai ou pioram as condições geopolíticas, o preço do petróleo sobe, porque havia o risco da oferta. Agora, você tem uma piora nas condições geopolíticas e o preço do petróleo cai. Então, o que você está vendo é que existe uma mudança na relação entre o petróleo e as condições geopolíticas que se manifesta em diferentes regiões. E o Oriente Médio é o centro nevrálgico desse processo em que o emaranhado de problemas é sem fim, é conflito. Tem um dado interessante, complementando o que o Sérgio está falando, é que, ao contrário do que aconteceu no passado, quem viu, por exemplo, o discurso do Obama, ao se lançar candidato na primeira eleição, ele disse, em 10 anos eu vou transformar esse país independente do petróleo do Oriente Médio. Conseguiu. E ele conseguiu. Então, tem um dado novo, que os Estados Unidos, que é o maior consumidor, hoje é o maior produtor mundial, foi derrubado agora um decreto de 40 anos que proibiu os Estados Unidos de exportar petróleo. O primeiro navio chegou à Europa na semana que passou. Chegou à Europa na semana passada. Dado fato histórico. Os estoques americanos... Primeiro navio levando petróleo exportado pelos Estados Unidos. Os estoques americanos, semana passada saiu uma informação, são os mais altos também nos últimos 40 anos. Então, você tem um ator novo dentro dessa lógica geopolítica aí, que era o ator mais sensível que era os Estados Unidos. A própria China, o professor Goldenberg levantou isso, está numa transição energética violenta por conta de ela está à beira de um colapso ambiental, então faz um acordo com a União Soviética de 400 bilhões de dólares em gás, com a Rússia, com a antiga União Soviética. Grande com a Rússia, sofredor, aliás, com essa queda de preço. Com a queda de preço. E, por fim, essa questão se forem efetivamente obedecidos os acordos entre China e Estados Unidos que precederam a COP21, das reduções das emissões, eu diria que hoje o petróleo, não diria que está com os dias contados, mas talvez com os anos contados. Vocês colocaram uma série de elementos interessantíssimos para a gente examinar essa questão do petróleo. Eu vou pegar um deles, no qual o professor Goldenberg é um especialista também, que é a questão do meio ambiente. Você acabou de citar essa COP21, que foi a reunião no final do ano passado em Paris, na qual pela primeira vez, desde lá atrás em Kyoto, se teve algum tipo de compromisso em relação à redução das emissões que provocam gás estufa. Ocorre que os países produtores de petróleo
além daquelas razões que foram mencionadas por vocês, estão inundando o mercado com petróleo. Ficou mais barato, então, emporcalhar o planeta? Ou seja, essa inundação de petróleo vai tornar muito mais difícil a implantação e, vamos dizer, o cumprimento dos compromissos assumidos pelos países em reduzir a emissão de gases, professor Gondenberg? Olha, curiosamente isso não está acontecendo, viu? E pela razão seguinte, é porque petróleo não é usado nos países industrializados, Estados Unidos, inclusive a China, para produzir eletricidade. A eletricidade é produzida nesses países a partir de carvão. Isso vale para a China, para a Índia, para os Estados Unidos e para os outros. Que é altamente poluidor também. Exatamente. Então, a ideia de que, como o preço do petróleo está caindo, a gente pode começar a produzir eletricidade a partir do petróleo, não é possível fazer imediatamente. Então, esses países estão embarcando na linha verde. Quer dizer, a China, por exemplo, continua com um vasto programa de moinhos de vento para produzir eletricidade. Ou seja, a ideia de que o petróleo barato poderia ser utilizado para emitir mais, não ocorre. O Brasil, ou seja, uma boa notícia. É uma boa notícia. O Brasil é um pouco diferente. O Brasil é um dos poucos países em que isso é diferente, porque aqui no Brasil, devido às excelentes políticas energéticas que nós temos tido nos últimos anos, o Brasil anda produzindo muita eletricidade usando usinas térmicas que usam óleo e diesel. Mas não é comum isso no mundo. Nos outros países é carvão. A gente vai ver a questão no Brasil, porque tudo que a gente faz nessa questão ultimamente parece ser o contrário, o avesso do avesso. Exatamente. Mas no mundo todo, então, a resposta é essa. Quer dizer, a queda do preço do petróleo não vai agravar o problema das emissões, porque a eletricidade vai continuar sendo produzida ou por carvão, como é agora, e devido aos compromissos assumidos em Paris, por fontes renováveis de energia. E tanto que há um número até da Goldman Sachs, que as encomendas de equipamentos que produzem eletricidade usando energia solar ou energia eólica aumentaram este ano. Davi, deixa eu pegar outro ponto, além desse do ambiente, eu achei essencial, que é a pergunta que todo mundo se colocou, como é que ficam os compromissos diante da facilidade de se queimar combustível fóssil? A outra questão que ficou voltada especificamente à economia desse setor. Todas as grandes empresas que lidam com petróleo reduziram investimentos, puseram gente na rua, atrasaram, de certa maneira, projetos que, e o tempo de maturação, pelo que eu sei, é bastante largo nesse campo, uma década pelo menos. O que isso significa do ponto de vista do impacto sobre a economia geral? É aí que me parece que muitos investidores pegaram um pânico. Se essas grandes empresas, esses grandes conglomerados investem menos, a economia em geral vai andar devagar. Ou, de novo, para quem conhece o setor como você, não está ligado uma coisa a outra? Não, está ligado. Num primeiro momento, sim, mas aconteceu, pegando o gancho aqui do professor Goldenberg, hoje o mercado das chamadas fontes alternativas já deixou de ser um mercado poético ou daquelas pessoas que querem demonstrar seu fervor ambientalista e virou um grande negócio. Um grande negócio se estima, por exemplo, na Europa, alguma coisa em torno de 70 bilhões de dólares só na Europa ano passado. A Alemanha hoje, 42% da produção de energia elétrica na Alemanha vem de energia solar, mais energia eólica. A China, ela está hoje mais ou menos com 3 Itaipus de energia eólica. Então, isso ele passou daquele patamar onde a economicidade não batia mais. Então, não é por nada, quando eu falei antes da questão da redução de emissões de China e Estados Unidos. Mesma coisa no Japão, que está abandonando o nuclear, que precisa desesperadamente outra fonte de energia. Então, está havendo, na realidade, uma transição de um grande negócio para outro grande negócio. Então, talvez, no primeiro momento, haja um pouco essa perturbação, como você colocou, mas eu diria que é um mundo novo, um pouco passar da válvula para o transistor, do transistor para o chip. Da locomotiva a vapor. É isso que está acontecendo. Então, eu não vejo risco nenhum para a economia mundial no médio e longo prazo por conta dessa questão. As companhias que se preparem para isso, inclusive. Sérgio, você é um grande leitor de história. Todas as vezes que nós tivemos transformações tecnológicas desse tipo, com impacto no comportamento de agentes econômicos, com o peso que tem essas grandes empresas ligadas a esse setor, nós tivemos consequências que ninguém calculava.
talvez uma das grandes perguntas agora será que a geopolítica deixa lugar para que as coisas se desenvolvam da maneira como o professor Goldenberg e o Davi Zilberstein descreveram, ou seja, estamos no limiar de uma transformação grande, no fundo positiva, e o que acontece com o preço do petróleo é um sinal de algo que virá e que é melhor do que a situação que vivemos hoje, ou as fraturas que uma situação de transição como essa causa, e você mesmo descreveu na sua primeira resposta a situação geopolítica hoje como muito perigosa, não deixa esse espaço. É um exercício de previsão. Eu acho que o avanço tecnológico terá, sem qualquer dúvida, um grande impacto sobre a economia do petróleo. Mas não acho que o elemento geopolítico venha a ter uma menor importância, porque a situação geopolítica é extremamente complexa. Ela é complexa, sobretudo, no Oriente Médio, em que você não tem possibilidade de um entendimento entre os grandes produtores para provocar uma redução da produção do petróleo. Pelo contrário, o que eu acho que nós vamos ter é uma guerra por vender petróleo, porque você, além do aumento da produção do petróleo, que foi uma opção da Arábia Saudita, você tem a entrada do Irã no mercado, de novo, depois do acordo nuclear com os Estados Unidos e do levantamento das sanções. E o Irã vem para dobrar a sua produção do petróleo, ou a produção de petróleo que tinha antes. Os países do Golfo também estão empenhados. Alguns países árabes estão com problemas fiscais muito sérios, como é o caso da Arábia Saudita. E, por cima disso, você tem um conflito religioso no Irã, no Oriente Médio, entre duas facções muçulmanas, que são os xiitas e os sunitas, que é um conflito quase que irreconciliável. Você tem uma guerra na Síria em que não se vê a luz no fim do túnel. Então, o componente ideológico tende para manter um aumento da produção no Oriente Médio e, ao mesmo tempo, você tem, como estávamos falando aqui, novas tecnologias que entram no mercado, mas que podem ser competitivas em certas áreas, mas nos Estados Unidos foram afetadas pela redução do preço do petróleo. O shale oil, o xisto, os americanos tiveram que recuar na produção porque ele não era competitivo. Professor Goldenberg, é uma pergunta de novo em termos de previsão, porque o que vocês falam, sugerem, eu não estou tentando resumir nem pôr uma linha comum por baixo, seria uma injustiça enorme, mas vocês sugerem que a gente está no umbral, no limiar de uma mudança tão importante que ela chega a ser, de certa maneira, assustadora. A minha pergunta é a seguinte: essa mudança demonstra que importante daqui para frente é quem é capaz de gerar conhecimento, tecnologia e se dedicar a esse tipo de tecnologia de alta capacidade de transformação, como foi, sobretudo, no setor de energia, e não mais quem detém uma matéria-prima como o petróleo, ou seja, estar sentado numa reserva de petróleo hoje não significa muito em relação ao que foi no passado, mas estar sentado em cima de instituições que são capazes de produzir conhecimento é o decisivo? Olha, William, eu acho que é. E não estou dizendo isso por ser presidente da FAPESP, né? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa que se preocupa com essas questões no estado de São Paulo. É porque a Arábia Saudita, isso me impressionou muito num noticiário recente, está instalando quantidades grandes de equipamentos de energia solar para dessalinizar água e outras atividades. E é curioso, porque o Davi tem toda a razão. Há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, havia em Abu Dhabi uma cidade chamada Solar, Masdar, né? Era uma curiosidade, no fundo era uma curiosidade científica, né? E quando a gente ia lá, então era tudo elétrico, com grandes coletores solares. Bom, agora, mas era porque eles eram muito ricos, né? Quer dizer, para quem constrói aqueles edifícios em Dubai, né? Construir uma cidade solar como demonstração, era uma festa para os cientistas, né? Agora não, agora estão produzindo, dessalinizando água
em grandes quantidades. E antes eles faziam isso queimando óleo, né? Outro exemplo, claro, é o carro elétrico, que nós estamos extremamente atrasados no Brasil, mas que é um salto enorme que está acontecendo. De modo que você veja, William, a revolução informática é um exemplo muito mais dramático do que a transformação do petróleo. Quer dizer, realmente nós estamos vivendo dias interessantes, quer dizer, que lembram um pouco essas grandes transformações tecnológicas do passado. Eu vou passar o assunto agora para nós, para o Brasil. Essa queda do preço do petróleo imediatamente causou uma deterioração é uma palavra elegante, acho, causou um desastre no preço das ações da Petrobras. Isso é passageiro, Davi? Olha, depende, você tem uma questão conjuntural, como a gente está colocando aqui agora, que é o preço internacional do petróleo, então é uma questão estrutural. Começando pela estrutural, a Petrobras hoje ela pode estar até fazendo o dever de casa dela, se ele for concretizado, de adequação, venda de ativos, abandono de projetos que não deveriam ter ocorrido, não mais subsidiar preço de combustíveis, que causou uma perda monstruosa da ordem de dezenas de bilhões de reais, que afetou diretamente o setor do etanol. Exatamente, então, destruiu o programa do etanol. Destruiu o programa do etanol, quer dizer, então, essas questões, eu acho que isso está mudando, eu espero que não volte, por exemplo, no sentido de subsidiar o meu automóvel quando eu paro no posto de gasolina, uma parte a Petrobras paga e que não gera concorrência. Agora, tem uma questão também, essa aí, a estrutura, e tem uma outra questão, que o petróleo, como a gente estava falando antes, ele vai voltar a subir de preço, muito possivelmente. Você tem aqueles ciclos, né, que a gente estava falando antes, que quando você tem, você para de... O shale gas nos Estados Unidos começa a diminuir, outras coisas começam a cair, então você começa a ter uma demanda que cresce, que não é o caso hoje, vai demorar. Você tem uma oferta muito grande hoje. Então vai subir, mas não vai subir como antes. Quer dizer, ele não vai voltar, na minha opinião, ele não vai voltar ao que ele era antes. Desculpe eu interrompê-lo, é que eu estou chegando ao final do primeiro bloco. A gente reinicia o programa nesse ponto, que é o impacto dessa conjuntura internacional no Brasil e, em especial, na nossa maior estatal, na Petrobras. Eu passo a palavra para você imediatamente, Sérgio. O nosso intervalo dura só um instantinho, como vocês sabem. Até já, até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel. Estamos discutindo nessa edição o que foi o noticiário predominante no mundo inteiro, no Brasil também, é o preço do petróleo. Seus impactos na economia mundial, na política internacional. E já no final do primeiro bloco nós tínhamos trazido a discussão para o lado que nos interessa, claro, diretamente, o impacto desses preços no Brasil. Minha pergunta eu tinha deixado inicialmente para o Davi, refaço agora ao Sérgio Amaral. A Petrobras, as ações sofreram uma devastadora queda nesse começo de ano, imediatamente ligada à questão do preço do petróleo. O Davi deixou claro no final da intervenção dele do primeiro bloco que há uma questão estrutural, uma questão conjuntural agindo. O preço do petróleo volta em determinado momento a um outro patamar, que talvez fique bem mais caro do que é agora. E a Petrobras? Esse é outro paradoxo, porque antes, o que acontecia? O preço do petróleo caía e os países importadores se beneficiavam. Nós importamos muito ainda. Né? Hoje, os países se beneficiam, mas não tanto. Porque nos Estados Unidos houve a perda da economia do shale gas, do óleo de xisto. E aqui no Brasil, nós nos beneficiamos enquanto impacto na inflação, porque foi mais fácil retirar os preços administrados da Petrobras, o impacto sobre a inflação foi menor, e também está sendo melhor o desempenho da balança comercial, porque nós estamos importando menos. Agora, o desastre ficou aonde? Ficou na Petrobras. E esse desastre, a meu ver, vai demorar para se recuperar. Porque, inclusive, ele talvez tenha tido um impacto maior sobre a economia do que o impacto do próprio petróleo. Porque o impacto da Petrobras se desdobrou nos fornecedores da Petrobras, nos fornecedores que forneciam aos fornecedores da Petrobras. Então, foi um efeito cascata que não sabe quanto tempo vai levar sobre a economia. Eu acho também que a Petrobras vai se recuperar, mas nunca vai retomar a dimensão e o espaço que ocupava na economia como antes.
Agora, o que eu acho interessante, um ponto positivo, que diante desta situação, a Petrobras mostrou que é tecnologicamente capaz. Porque, tanto quanto eu saiba, a exploração do pré-sal está caminhando melhor do que se esperava. Como fica o pré-sal numa conjuntura internacional e nacional dessa que nós tratamos aqui no primeiro bloco do programa e já no reinício do programa, professor Gondenberg? Olha, William, se você olhar o Economist dessa semana, você vai ver que as grandes empresas produtoras de petróleo adiaram os seus investimentos em campos de vanguarda, né? Tipo pré-sal. O número que é citado é de que eles adiaram investimentos da ordem de 380 bilhões de dólares. Foi, eu li isso. Não é mesmo? E, como você disse, o adiamento vai demorar um tempo até... E gerou um monte de técnicos altamente capacitados que saíram do ramo, né? Então, eu acho que isso vale para o pré-sal. Aliás, o economista diz isso explicitamente, né? Eu acho que aqui no Brasil, quer dizer, realmente, se a produção de um barril de petróleo no pré-sal custa aproximadamente 50, 55 dólares, que é o número que a gente tem... A Petrobras diz que é bem menos. Eu sei, mas aí é uma questão, se você me permite explicar. Claro, por favor. São duas maneiras de fazer a conta, viu? Entende? Uma conta é para você pegar todo o investimento da Petrobras em exploração e produção e dividir pela produção, para dar o número de dólares por barril. A outra é pegar um poço que vai indo muito bem, ou um campo que vai indo muito bem, e que produz 50 mil barris por dia, e aqui ele vai bem. O problema é o conjunto, né? Não é mesmo? Essa é uma questão que é preciso esclarecer. Por isso que se chega a números diferentes. Chega em números totalmente diferentes. Tem números que veicularam nos jornais da Petrobras contando a exploração de um posto em funcionamento, de 8 dólares. Eu li, por isso que eu fiz a pergunta. Sabe qual é o preço, o custo da Arábia Saudita? São 10 dólares. Não, nem é. Nós não podemos ter um custo menor do que o da Arábia Saudita. Você está colocando absolutamente em dúvida essa divulgação. Talvez a diferença de conceito, como o professor Valdo A PPSA, que é a empresa que faz a gestão dos campos do pré-sal, colocou entre 40 e 50, que é um dado oficial, de qualquer maneira. Isso é uma coisa curiosa, o professor Gondenberg fala em 380 bilhões de investimentos adiados, mais de 100, ou seja, estamos falando mais de 25% são Petrobras. Isso dá uma dimensão do tamanho da confusão aqui. Quer dizer, nós estamos falando de 380 no mundo, mais de 100 são Petrobras. Você tinha concluído o seu raciocínio? Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte. Digamos, respondendo à pergunta que se fez ao Davi, o que vai acontecer com a Petrobras? É evidente que desfazer de ativos que não tem muito a ver com a missão da Petrobras é o caminho a seguir, né? E ela está tentando fazer isso, né? Outro dia eu li uma entrevista de uma diretora da Petrobras, né, dizendo que isso é o que a Petrobras devia fazer, mas a cultura interna não é considerado entreguismo. Não gosta disso. Acontece o seguinte, é que além de se desfazer de áreas que não são diretamente ligadas ao que a missão da Petrobras, eu tenho a impressão que é inevitável também um adiamento desses grandes investimentos no pré-sal. Ou seja, um atraso, então, do que se imaginava que podia ser feito. Como é que fica o pré-sal nessa situação internacional? Olha, primeiro, desde o início, as expectativas, o pré-sal é uma grande conquista tecnológica, em termos de reserva do país. Agora, o ufanismo em relação ao pré-sal, desde o início, eu sempre falei, é sempre exagerado. O pré-sal, primeiro, não é passaporte do futuro. Petróleo não é passaporte para o futuro, porque petróleo é energia do século XX, a gente não pode, no século XXI, apostar na energia do século XX. Então, é totalmente equivocado. Não é um bilhete premiado, nunca foi, porque não existe petróleo onde não há a questão da surpresa, os campos são temperamentais, a geologia é temperamental, quer dizer, então, o equívoco vem daí de se criar junto à sociedade brasileira, se passou um monte de cheque em branco para educação para daqui a quantos anos, para movimentos sem terra aqui, para não sei o quê, quer dizer, todo mundo queria um naco de alguma coisa que hoje não vai existir. Quer dizer, e que não existia. E que não existia já de antemão. O que vai acontecer é o seguinte, na minha opinião, não é motivo hoje para ficar em pânico, porque petróleo é uma coisa que se vê de médio e longo prazo.
Quando eu estava na ANP foi quando foi feita a licitação do pré-sal. Naquela época o barril estava $15. Se fosse pensar dessa maneira, não teria sido feita a licitação. Então pode-se imaginar que esse petróleo vai estar 50, 60, talvez 70, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quer dizer, faz parte, faz parte do negócio. Estão prevendo em 40 daqui a 2 anos. E a Petrobras, por exemplo, o pessoal está falando, tem a questão de venda de ativos, mas uma coisa que se fala pouco é que foi imposta a Petrobras foi imposta a questão do conteúdo nacional. Ou seja, também o outro fanismo, muito movido à ideologia, de achar que se pode fazer tudo aqui no Brasil. Não se faz em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Então, o que se fez foi uma cartelização, onde a Petrobras foi obrigada a comprar mais caro, com menos qualidade, com atrasos. A gente está cheio de exemplos disso. Quer dizer, tem diversos erros que, se forem sanados e não forem repetidos, a Petrobras muda de patamar de novo positivamente. Isso é que tem que ser pensado dessa maneira. O que se espera da Petrobras no futuro, levando em consideração os erros do passado? Aí a Petrobras tem uma vida melhor, eu espero. Eu acho interessante o que você citou, porque todos esses fatores que você colocou ao analisar o caminho que levou a Petrobras a estar onde ela está, teriam provavelmente deixado ela estar onde ela está, mesmo sem a espantosa roubalheira detectada pela Operação Lava Jato. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que foi a roubalheira que colocou a Petrobras nessa situação, mas você coloca um outro raciocínio, não foi a roubalheira, foi acreditar em coisas equivocadas. Em valores é significativamente maior, esses equívocos que você está falando, não tem a menor dúvida. Sérgio. Eu queria comentar um fato que eu acho relevante do ponto de vista das perspectivas econômicas do país. Quando se estudava o desenvolvimento, uma das nossas vantagens comparativas era o custo da energia. Agora, o que aconteceu? Nós tivemos na eletricidade, pela falta de investimentos e pelas confusões que foram criadas, um aumento substancial do custo de eletricidade para o setor industrial. Outra fonte de energia, essa limpa, o álcool, passou por enormes dificuldades e até agora não se recuperou. E agora nós temos a grande expectativa da descoberta do pré-sal, também ameaçada em face, seja do preço do petróleo, seja das confusões de várias ordens no campo da Petrobras. No que parece que as confusões têm um papel maior do que o preço do petróleo. E do que a própria corrupção. Mas, enfim, o que eu digo é o seguinte, nós perdemos 3 grandes chances. O etanol foi uma chance perdida. Por quê? Porque nós não nos interessamos ou não soubemos criar um mercado do etanol. Então, nós somos hoje o único produtor de etanol. O etanol, não virou uma commodity, né? Não virou uma commodity e uma parte do que nós poderíamos ter ganho possivelmente vai ser transferida para o carro elétrico. Então, nós temos um problema grande por ter perdido uma vantagem comparativa, que é a energia, e nós não sabemos como é que nós vamos enfrentar os desafios energéticos, porque nós não temos o avanço tecnológico que os Estados Unidos, por exemplo, têm. Professor Goldenberg, logo no primeiro bloco, o senhor fez uma referência, e eu sei que foi com ironia, na hora quase interrompi e falei, o senhor está colocando a palavra excelente, entre aspas, né? Quando o senhor disse boa parte da situação brasileira se deve à excelente política energética do último tempo. O Sérgio situa um período e situa 3 chances perdidas. Eu me lembro, eu ainda era correspondente jovem lá na Alemanha, 1000 anos atrás, e se discutia muito, a sua participação na época foi tão relevante, o acordo nuclear, a opção pela energia nuclear, que também meio que chegou também suja agora por denúncias de corrupção, paralisar a construção de um reator contratado lá em 1976, não está pronto até hoje, 40 anos depois. O senhor acha que a descrição que o Sérgio acabou de fazer das nossas chances perdidas na energia é um pouco dura, crítica demais, ou é isso mesmo? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, no caso específico do petróleo, foi perdida uma janela de oportunidade. Eu me lembro quando o Davi, na ANP, licenciou o começo do pré-sal, se aquilo tivesse andado rapidamente, né, atraindo empresas estrangeiras que se associassem não só com dinheiro, mas assumindo o risco
E eliminada essa questão de conteúdo nacional, sabe, isso fazem mais de 10 anos, né? E tem um dado, uma oportunidade, 10 anos, desculpa, né? a janela de oportunidade, em 2007, para quem não lembra, foram retiradas 41 áreas antes da crise dos Estados Unidos. 15 dias antes foram retiradas 41 áreas que teriam dado uma dinâmica totalmente diferente. Hoje nós estamos falando de 2007, 2016, ou seja, já estaríamos começando a produzir por conta de empresas e nunca mais aquela, como o professor está falando, não temos mais Por aquela janela de aquele oportunidade. nacionalismo brucutu burro. Brucutu que nós ficamos 6 que é anos... o bom responsável por parte isso. da situação Ou que a gente seja, está hoje. Eu falo com a boca cheia isso, mesmo, mas é isso nacionalismo brucutu burro. E sem resultado. Eu acho que o nacionalismo verdadeiro é aquele que leva à prosperidade, ao aumento da riqueza e da felicidade das pessoas que moram no país. O nacionalismo brucutu burro é esse que nos levou onde estamos E nós hoje. ficamos 6 anos, William, sem fazer uma licitação. Mas nós interrompemos. Então, o é a perda de uma janela de oportunidade. Quer dizer, se tivesse andado depressa, nós estaríamos produzindo grandes quantidades de petróleo no pré-sal. Atualmente está se produzindo cerca de 700 mil barris. Um pouco mais. Mas... Um pouco mais, talvez. Mas a ideia seria produzir muito mais. Então, nós teríamos nos beneficiado do período de preço da alto, janela de oportunidade. da janela de oportunidade. Essa foi perdida. As outras que o Sérgio mencionou estão mais ou menos nessa categoria. O caso que o problema do pré-álcool, como eu acho que esse setor ainda vai se recuperar, porque o programa da produção de etanol aqui, ele corresponde à utilização de uma oportunidade única que o Brasil tem. É como produção de soja. Quer dizer, esse é o lugar da cana-de-açúcar. Nós podemos produzir etanol de cana-de-açúcar e exportar para o mundo, né? Isso, eu acho que ele foi uma vítima... Parece aquelas histórias do Dostoiévski, né? Um dano colateral, né? Quer dizer, o governo congelou o preço do petróleo durante 5 ou 6 anos e, com isso, arruinou o setor de álcool. Aí não é nem uma oportunidade perdida. Eu acho que a oportunidade está lá, viu? É só uma pequena mudança de política governamental que ele retoma. Agora, é uma sucessão de equívocos. Isso eu acho que não há absolutamente a menor dúvida, inspirados por um nacionalismo depassado, E né? o setor elétrico? Da década de 50, né? E o setor elétrico? O setor elétrico foi, sabe, eu acho que hidroelétricas é a grande solução também, porque corresponde à situação, às condições geográficas que o Brasil tem, não é mesmo? E aí é incompetência mesmo, né? Aí realmente é um dano calculado, né? Quer dizer, o que foi feito em 2012, né, foi realmente... Eu não sei nem como explicar. Quer dizer, subitamente é baixado um decreto do governo federal dizendo que a eletricidade vai custar 20% mais barata a partir de amanhã. Bom, nós estamos pagando o preço disso até hoje. Pois é, suponhamos que vocês... Suponhamos o dono das lojas americanas, né? Simplesmente ele está lá com a margem de lucro de pequeno, né? Quer dizer, isso não se faz, né? E aí, então, eu vejo o que aconteceu, né? Nós hoje estamos produzindo 20% da nossa eletricidade com termoelétricas que são caras, que produzem energia cara, né? Eu acho que o programa hidroelétrico ainda tem muito espaço para progredir no Brasil. Posso fazer uma observação na questão anterior sobre... Você tinha perguntado do risco do petróleo no Brasil. Tem uma coisa que pouco se fala. Hoje, quase metade da produção brasileira ela é no pré-sal. Então, esse pré-sal está nessa dúvida de preços. Por outro lado, que não é pré-sal, está tendo um declínio muito mais acelerado do que se esperava, do que se imaginava. Por questões, talvez, de investimento, da questão da geologia, da própria... da característica dos poços de petróleo. Então, o deplecionamento, que é o termo que se usa, ele está indo muito mais rápido, chega da ordem de 15% a 20% em alguns casos. Então, o risco que... 20% em que período? Ao ano. Então, o que acontece é o seguinte, nós estamos correndo o risco, se o pré-sal ele cair fora vamos dizer assim, do pedaço econômico, vamos dizer assim, das margens econômicas, nós corremos o risco de ter cada vez mais a nossa produção de petróleo fora da viabilidade econômica. Porque o que não é pré-sal, por conta da falta de licitações, a gente não teve reposição de áreas que não fossem pré-sal. Então, nós temos hoje o pós-sal, que é o petróleo mais barato, vamos chamar assim, acabando muito mais rápido do que se imaginava, e o que está entrando, que é o pré-sal, como o Sérgio falou,
numa produtividade maior do que se esperava, só que mais caro, entrando como sendo a nossa saída, a nossa segurança energética. Ou seja, ou se tem ganhos importantes de escala e tecnológicos que façam esse preço do pré-sal cair. Isso depende de investimento. Depende de investimento, ou nós corremos o risco de ter sérios problemas lá na frente. Numa paisagem como a atual no Brasil, onde só, no ponto de vista do governo, só se pensa em sobreviver ao impeachment, Sérgio, é difícil imaginar que alguém esteja parado, sentado, pensando nesses equívocos, como corrigi-los, se é que consideram que fizeram equívocos. A presidente nunca reconhece erro algum, sempre a culpa é de alguém de fora. Você vê algum sinal de que esses problemas que estão sendo impostos a nós, a gente fique na praia ou não, esses problemas estão acontecendo na nossa cabeça, estão sendo, de alguma maneira, abordados? O que se dizia que estava errado se mostrou errado. E não tem como mais justificar certas opções que foram feitas. Agora, eu acho, na questão da energia, como outras questões da recuperação da economia, elas estão impedidas de avançar, de serem tomadas as políticas econômicas corretas, enquanto o nó que se estabeleceu no cenário político não for desfeito. A presidente, ela vive hoje um dilema que ela não tem solução a curto prazo. De um lado, ela tem que atender às demandas do PT e dos movimentos sociais para reduzir a amplitude das reformas do ajuste fiscal, e, de outro lado, ela enfrenta uma demanda dos meios econômicos, dos mercados, para fazer essas reformas econômicas, senão a economia vai parar. E ela não tem como atender um lado em detrimento do outro, porque ela precisa do apoio político para evitar um impeachment, e ela precisa do apoio econômico para evitar o desastre da economia. O governo vive um dilema que não tem como superar. Enquanto esse dilema não for resolvido, a economia não tem condições de retomar, e no contexto da economia, uma política para a recuperação do nosso potencial energético, que foi muito grande e hoje está muito afetado. A gente está terminando o programa com política. Não dá para falar de nada no Brasil hoje sem falar de política. O senhor já foi ministro, conhece esses dois lados, já esteve lá dentro do Brasil. Já viu alguma coisa como está acontecendo agora? Já pertencia ao governo cujo presidente sofreu impeachment, né? E eu acho que, lamentavelmente, o Sérgio tem razão. Isso era muito claro em 1992, quando isso ocorreu. E o que foi interessante e que ajudou a deslindar o problema, né, é que dentro do governo, elementos mais sensatos efetivamente tomaram providências. Veja, o tal do Ministério dos Notáveis, né, eu sempre tenho um grande orgulho de ter pertencido ao Ministério dos Notáveis, salvou o país durante 6 meses e abriu o caminho para um impeachment ordeiro, né? Isso nós não estamos vendo hoje ainda por causa dessas confusões que nós temos na Câmara, mas alguma coisa tem que ser resolvida. Eu acho que nós não podemos continuar... Aliás, o próprio vice-presidente disse isso, né? Nós não podemos continuar durante 3 anos dessa maneira. O senhor espera, como físico, que alguma coisa do mundo natural se imponha nessa desordem? Sabe, minha formação positivista me obriga a dizer que sim. Davi, terminando, a política permite que a gente pense na solução de qualquer um desses problemas que não importa o que nós brasileiros possamos achar do que o mundo é lá fora, o mundo lá de fora traz para nós decisões e dilemas que a gente tem que, de um jeito ou do outro, enfrentar? Eu acho que a questão política tem a ver, primeiro, com o que nunca aconteceu, foi com o espalhamento da discussão da tomada de decisão. Sempre foi centralizada numa pessoa que, no primeiro momento, foi ministra, depois continuou como ministra na Casa Civil, continuou comandando a Petrobras e, como presidente da República, continua achando que entende muito, pode até entender alguma coisa, mas ninguém entende tudo, e que continua comandando e definindo, não, essa área eu quero para ter, etc. Então, o problema passa por aí. Se não houver uma mudança, eu diria, de comportamento de quem toma as decisões, eu não vejo muita saída de curto prazo, não. O painel está terminando. Eu queria agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo a nossos 3 convidados, começando por José Goldenberg, físico, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é atualmente presidente da FAPESP.
Agradeço a Davi Zilberstein, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, preside a DZ Negócios com Energia. E o nosso terceiro participante, meus agradecimentos ao embaixador Sérgio Amaral, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, agora presidente da SSA Consultoria Internacional. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos lá, como a gente faz aqui no painel, aos outros fatos e imagens que foram destaque durante a semana. Até logo.